Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos um assunto muito importante. Hoje vamos ver caso genitivo. Verdade, caso genitivo. Caso genitivo é muito importante, muito usado nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, porque décadas de 70 e 80 virou moda nos dois países. Claro que nós copiamos deles. Colocar um estabelecimento comercial, fosse um restaurante, fosse uma loja, fosse qualquer outra coisa, academia e assim por diante, com o nome do dono, mais o apóstrofo S e o que pertencia a ele. Por exemplo, se o dono do restaurante se chamava Antônio, ficava lá Antônio's Restaurant. Se o dono da loja tinha por nome Henry, ficava Henry's Store e assim por diante. Isso aí, por 20 anos, ficou assim muito forte. Depois foi desaparecendo, tudo é efêmero, tudo muda, tudo realmente troca por alguma coisa que lançam. Não, agora o tchan, agora a moda, ou agora o catchy, é isto aí. E daí já mudam novamente. Houve uma época também que o tchan da coisa, a moda era colocar nome e sobrenome. Então, se eu montasse um curso de inglês, seria curso de inglês Jomar das Chagas Lima. Se alguém montasse uma academia, Academia de Ginástica Jane Cavalheiro, como tem, eu acho que ainda tem, lá no Rio de Janeiro. Então, nome e sobrenome por muito tempo também ficou moda e desapareceu igualmente. Então, sempre as coisas vão se renovando, vão mudando, porque o importante é a novidade. O importante é você vender um produto novo, é você mudar totalmente como se fosse algo que recentemente foi criado. Mas, super amigo, super amiga, sempre, caso genitivo é o possuidor mais apóstrofo S mais coisa possuída. Se o carro é do John, primeiro John mais apóstrofo S mais car. Se a boneca é da Jane, Jane mais apóstrofo S mais doll. Se por acaso a casa é do George, George mais apóstrofo S mais house, ficando George's house, ficando John's car e assim por diante. Então esse é o básico, super, esse é o básico. Mas aqui, super, aqui você vai ver outras regrinhas baseadas nesse básico que são muito importantes e você vai aprender, super, garanto, você vai aprender. Veja bem o básico em primeiro lugar. Caso genitivo está bem aqui ao lado. Expressa posse entre dois substantivos, quando se referem a pessoas ou animais, aquilo que eu falei no slide passado. Possuidor, mais apóstrofo S, mais coisa possuída. Este é o básico. E depois tem outras regrinhas que veremos em outros slides. Mas vejam aqui, super, vejam aqui o estilo de John. John, apóstrofo S, style. Vejam bem a casa da Chelsea. Chelsea, apóstrofo S, house. Sempre aqui, super, sempre aqui. Primeiro o possuidor, depois apóstrofo S e depois a coisa possuída. Ficando naquela situação assim. John's style e Chelsea's house. Este é o básico, este é o simples. Além do simples, vamos ver agora. Nomes terminados em S. Para nomes terminados em S, vai ser o possuidor mais apóstrofo S da mesma forma, mais a posse ou coisa possuída. Meu rapaz, minha moça. O detalhe que nomes terminados em S, você olha por aí, você lê por aí e todos têm só um risquinho. Por exemplo, o Lucas, Lucas Car, só um risquinho, não tem um outro S. Por exemplo, Clovis, house e assim por diante, só o apóstrofozinho. Esse é o esqueminha informal, esse é o esqueminha bem coloquial, tá? Se você for trabalhar futuramente como um jornalista brilhante no The New York Times ou no The Washington Post ou no Chicago Herald, existe Chicago Herald, parece que sim, existe sim. Então, você vai estar liberado para nomes comuns. Presta atenção, super. Nomes comuns terminados em S, você vai colocar só o apóstrofozinho. Isso aí você lê em jornais, em revistas, em contos, em qualquer lugar. Agora, num vestibular, numa provinha do Jomar, no correto, lá em Harvard, lá em Stanford, lá em Yale, eles vão exigir que você coloque, mesmo para nomes comuns, apóstrofo S.
Verdade. Senão, eles não vão dar a pontuação que você merece. You deserve, correto? Sempre, 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 sempre. Supernome comum terminado em S, você vai colocar o apóstrofo S. Veja aqui o caso do arquivo do Lucas. Lucas, apóstrofo S mais file. A caneta do Marcos, Marcos mais apóstrofo S mais pen. Lucas terminou em S, Marcos também. Coloquei o apóstrofo S da mesma forma, super da mesma forma. E a coisa ficou assim. Lucas file, o arquivo de Lucas. Marcos pen, a caneta do Marcos. Isso para nomes comuns, não para celebridades, não para personagens históricos, não para nomes clássicos terminados em S. Isso veremos mais tarde. Que mais, super? Se a palavra seguinte iniciar por sibilante, usa-se apenas o apóstrofozinho. Que complicado, Jomar, que complicado. Que situação é esta de sibilante? Sibilante é o seguinte, aquele som de S. Dá uma olhadinha aqui, super, dá uma olhadinha aqui. Parece uma cascavel, super. Uma rattlesnake. Sister, irmã, é sibilante. Son, filho, é sibilante. Smile, sorriso, é sibilante. Então, sibilante é esse som do S que dá esse chiado bacana. Então, se a palavra seguinte iniciar com alguma coisa sibilante, você vai colocar só o apóstrofozinho. Você está vendo bem aqui ao lado. Morris, sister. A irmã do Morris. James, son. O filho do James. Marcos, smile. O sorriso do Marcos. Agora veja um detalhezinho. O Marcos, ele terminou em S. O James também terminou em S. O Morris também terminou em S. A irmã é sibilante, iniciou com S. O filho é semelhante, é sibilante, iniciou com S. E sorriso é sibilante, iniciou com S. Se eu colocar pelo modo normal mais um S, já pensou 3 S's aí, super? Nossa, seria uma sibilação assim incrível. Ninguém iria aguentar tanto chiado. Então até que é lógica a coisa, até que é lógica. Sendo a palavrinha seguinte sibilante, colocar apenas o apóstrofozinho legal. Ficando Morris, sister, a irmã de Morris. James, son, o filho de James. E Marcos, smile, o sorriso do Marcos. Que mais, super? Que mais? Nomes próprios clássicos, bíblicos ou históricos. Aí que eu queria chegar. Nomes próprios clássicos, bíblicos ou históricos. Colocamos possuidor, mais apóstrofo e mais posse. Não se coloca S aí. Por exemplo, meu grande amigo, Jesus, ele é bíblico e é histórico. Se estuda Jesus na história e também na religião, na teologia. Que mais? Moisés, ele é histórico e também é bíblico. Cervantes, aquele grande escritor espanhol, ele escreveu Dom Quixote de la Mancha, uma obra-prima. Eu tenho um resuminho em português aqui do livro na minha prateleira. Miguel Cervantes, ele é uma celebridade, ele é um personagem histórico. Lá na Espanha e no resto do mundo, todo mundo fala em Miguel Cervantes. Então, nome terminado em S de um nome clássico, um nome bíblico, um nome histórico, você coloca só o apóstrofozinho e pronto, a situação está bem resolvida. Temos aqui o quê? Jesus, words, palavras de Jesus. Que mais, super? Moses, way, caminho de Moisés. Depois, Cervantes, book, livro de Cervantes, porque Jesus é histórico e é bíblico. Moses, Moisés, é histórico e é bíblico. E Cervantes é histórico e é bíblico. Meu rapaz, minha moça. Que mais? Possuidores no plural terminados em S. É plural como workers, plural como boys, plural como girls, plurais que são feitos com o S, aquele plural bem básico, bem legal. Aliás, plural não cai muito em vestibular, não, super, não cai. Mas é muito importante você saber para que você leia e veja a coerência nos textos. Muitas vezes tem situações ali que você acha que não concorda com o verbo, mas como? Se isso aqui é singular, não tem S, como é que o verbo está no plural? Tudo isso, as regrinhas mais complicadinhas do plural esclarecem. Então, eu aconselho vocês assistirem o vídeo sobre plural of nouns, ou seja, plural de substantivos, para que você veja todas as regrinhas, desde aquela de colocar o Szinho, depois que tem Y antes do
desculpe, tem consoante antes do Y, tira o Y, coloca IS, até aquelas mais avançadas, em que envolve concordância com tempos verbais e assim por diante. Tem muita coisinha, muito mistério, muita informação importante em plural dos substantivos. Não deixe de assistir o vídeo para que você fique por dentro de tudo. Agora, uma questão isolada de plural, difícil. Eles podem, por exemplo, colocar uma questãozinha de pronomes relativos em que a outra parte esteja ligado a plural. Então, eles cobram duas ali para ver se você é bom mesmo. Então, se você acertar, ótimo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. The workers, trabalhadores. Olha o plural terminado em S. The boys, garotos. Olha o plural terminado em S. The girls, garotas. Olha o plural terminado em S. Quando temos plurais terminados em S, super, colocamos só o apóstrofozinho. Só o apóstrofozinho, só o apóstrofozinho, e fica assim, ó, the workers' tools, ferramentas dos trabalhadores. The boys' room, sala dos garotos. The girls' doll, boneca das garotas. Grande amigo, grande amiga. Percebeu a situação? É bem tranquilo, bem legal, bem supimpa. Grande amigo, grande amiga. Que mais? Plurais que não terminam em S. Puxa, e tem plurais que não terminam em S? Claro que tem, super! Man com A, singular. Man com E, plural. Woman, mulher, com A, singular. Women, mulheres com, digamos assim, plural, com E. Daí temos mouse, singular, mais, plural, que é camundongo e camundongos. Temos aí, por exemplo, child, criança singular, children, crianças plural, e nenhum deles leva S. São plurais irregulares, a forma deles está no plural. Isso tem em inglês, tem em francês, tem em um monte de línguas, cada um tem aquela particularidade que você tem que aprender para ficar cobra no assunto. Então, nós temos aqui o que? The toy of the children, o brinquedo das crianças. The beauty of the women, a beleza das mulheres. The food of the mice, o alimento dos camundongos. O que nós fazemos? Como não termina em S, são plurais irregulares. Preste bem atenção, super. Não termina em S porque são plurais irregulares. Nós vamos colocar aqui o apóstrofo S, ficando the children's toy, o brinquedo das crianças. The women's beauty, beleza das mulheres. The mice's food, o alimento dos camundongos. Então você está aprendendo, super, verdade, você está aprendendo que o básico do básico do básico é o possuidor, mais o apóstrofo S, mais coisa possuída. Mesmo o possuidor terminando em S o seu nome, e sendo um possuidor normal, uma pessoa comum, você, gramaticalmente falando, coisa de Harvard, coisa de Yale, coisa de Virginia Tech, coisa de MIT, coisa de Stanford, você vai colocar mesmo assim apóstrofo S, tá? Agora, se por acaso a palavra seguinte iniciar por sibilante, tiver aquele chiado do S, você vai colocar só o risquinho. Se forem nomes clássicos, bíblicos ou históricos, mas tem que terminar em S, super, tem que terminar em S. Daí você vai colocar somente o risquinho ou somente o apóstrofo. Que mais? Plurais que terminam em S, como workers, como teachers, como que mais, plurais terminados em S, como engineers, engenheiros, você vai colocar só o apóstrofozinho, mais nada. Agora, plurais irregulares, aqueles plurais que não terminam em S, como esses aqui, como children, que é um plural, mas não termina em S. Como women, que é um plural, mas não termina em S. Como mais, camundongos, que é um plural que não termina em S. Aí você tem que colocar o apóstrofo S, cara. Não fique, digamos assim, vendo. Coloco ou não coloco? Coloque. Então fica the children's toy, brinquedo das crianças. The women's beauty, beleza das mulheres. The mice's food, o alimento dos camundongos. Que mais, super? A verdade. Dois possuidores para a mesma posse. Somente o último leva o esqueminha do apóstrofo S ou apenas o apóstrofo. Dá uma olhadinha aqui. The project of Peter and Sally. Um projeto só para os dois. Os dois são donos de um projeto só, super. Os dois são donos de um projeto só.
Apenas o último leva apóstrofo S. Peter and Sally's Project, o projeto de Peter e Sally. The boat of Joshua and John, o barco de Joshua e John. Os dois, tá? Os dois são donos do mesmo barco. Então, no caso, só o último é que leva. Joshua and John's boat, o barco de Joshua and John. Mas veja um detalhe, super amigo, um detalhe muito importante. Se eu tiver 47 possuidores, é sempre o último. Se eu tiver 524 possuidores, o que vai levar o apóstrofo S é sempre o último. Então, não esqueça, super, não esqueça. Sempre o último é que vai levar aquele detalhezinho. Podem ser 2, pode ser 1034. Entendeu? Que mais? 2 possuidores para 2 posses individuais. Aí, você vai ver que projects está no plural. Se está no plural, é um projeto para o Peter e um projeto para a Sally. Um projeto para o Peter e um projeto para a Sally. Se é um projeto para cada um, nós colocamos apóstrofo S no Peter e apóstrofo S na Sally. Peter's and Sally's Projects, os projetos de Peter e Sally. Joseph's and John's Thoughts, pensamentos de Joseph and John. Você tem 475 possuidores, para cada um tem o seu, então você vai colocar um apóstrofo S para cada um. Ah, é uma coisa só para todos, a mesma coisa? Só o último é que leva, não esqueça. Possuidores que não são pessoas ou animais, porque veja bem, super amiga, este tipo de situação é só para possuidores que são pessoas ou animais. Não sendo pessoas, não sendo animais, a coisa muda, super, a coisa muda. Você não vai usar apóstrofo S, vai fazer a construção em of. Como é que é a construção em of? Por exemplo, veja bem, door é coisa, car é coisa, leg é coisa, table é coisa, key é coisa, door é coisa, coisa que pertence a coisa, coisa que pertence a coisa, coisa que pertence a coisa. Neste caso, você faz a construção em of, da mesma forma que eu coloquei aqui, the door of the car, a porta do carro, the leg of the table, a perna da mesa, the keys of the door, as chaves da porta. Observação 1. Não sendo pessoa, não sendo animal, pode, se for organização, super. Organização pode, verdade, organização pode. Por exemplo, veja aqui a situação. The attitude of the government, atitude do governo. Governo é organização, então pode. The government's attitude, atitude do governo. The actresses of the company, as atrizes da companhia. Companhia é organização, então pode, super, então pode. Então veja, the government's attitude, atitude do governo. The company's actresses, as atrizes da companhia. Super amigo, super amiga. Que mais? Não sendo pessoa, não sendo animal, meu garoto, minha garota, pode. Se for um lugar, se for lugar, pode. Lembre bem, se for lugar, pode. Dê uma olhadinha aqui, dê uma olhadinha aqui. The New Church of the City, a nova igreja da cidade. The City's New Church, tá? Igreja é lugar, cidade é lugar, mas o possuidor é cidade. Possuidor é lugar. Então você pode colocar apóstrofo S para cidade, porque é um lugar. Organização pode, lugar pode. The City's New Church, nova igreja da cidade. The poverty of the region, a pobreza da região. Região é lugar, então pode. The region's poverty, a pobreza da região. Que mais, super? Que mais? Observação 3. Quando o possuidor é um substantivo relativo ao tempo, também pode ser empregado. Então já é a terceira regra de exceção. Não sendo pessoa, não sendo animal, pode. Se for organização, como companhia, como governo e assim por diante. Pode, se for lugar. Se for lugar, pode, sem problema nenhum. E pode, se for também relativo ao tempo. Last week, semana passada, é relativo ao tempo. Que mais? É next week, próxima semana, relativo ao tempo. Tomorrow, amanhã, relativo ao tempo. Yesterday, ontem, relativo ao tempo. Tudo que for relativo ao tempo, pode colocar o apóstrofo S numa boa, sem problema nenhum, super amigo, super amiga. Dá uma olhadinha aqui nos exemplos.
Last week's meeting, a reunião de semana passada, was cancelled. Did you read last Saturday's newspaper? Você leu o jornal de sábado passado? Yesterday's project, o projeto de ontem, must be studied, deve ser aprovado. Então, a reunião da semana passada, o jornal de sábado passado, o projeto de ontem, todos eles estão sendo colocados porque os possuidores são relativos ao tempo. Tomorrow, amanhã, é tempo. Yesterday, ontem, é tempo. Next week, semana que vem, é tempo. Last month, mês passado, é tempo. Quarta regrinha. Qual vai ser a quarta regrinha? Com expressões relativas à duração de tempo, você também pode usar. Então, não sendo pessoa, não sendo animal, pode. Se for uma organização, governo ou companhia. Se for lugar, região, igreja, casa, site e assim por diante. Se for relativo ao tempo, tomorrow e yesterday. E se for relativo à duração de tempo. Qual a diferença entre tempo e duração de tempo? Super, dá uma olhadinha aqui. A week, uma semana, demora 7 dias para passar. Olha, super, 3 weeks, 3 semanas, 21 dias para passar. Então, quando tem duração de tempo como possuidor, daí pode também. I've got a week's leave. Eu tenho uma licença de uma semana. They've got 3 weeks gig. Eles têm um trampo, um trabalho temporário de 3 semanas. She had a 40 minutes talk. Ela teve uma conversa de 40 minutos. Meu garoto, minha garota. Que mais, super? Que mais? Acabou. Agora tem exercícios. Agora quero saber se você entendeu ou não, super. Vamos lá? Reescreva as sentenças usando o caso genitivo. The country of Ross, o país de Ross. Ross é aquele do Friends? Não, é um Ross qualquer por aí. Aquele é celebridade que ele não conta. Um Ross assim, bem loser. Mas aquele era loser. Deixa pra lá. Mas aquele não conta. Ross terminou em S. Ele é comum. Ele não é histórico. Ele não é bíblico. Ele não é clássico. É apenas um Ross. Então, colocamos o apóstrofo S, Ross Country. The property of John, a propriedade de John. John é o dono, então fica John's property. The music of Strauss, ou seja, a música de Strauss. Primeiro Strauss, depois apóstrofozinho, mais music. Strauss, não sei se você conhece, super grande compositor de valsas. Grande compositor de valsas, um cara assim fabuloso, sensacional. Beleza? Então, beleza. The composition of Beethoven, a composição de Beethoven. Beethoven's composition. Cara, Beethoven fez a nona, Beethoven fez a quinta, fez a sexta, fez um monte de coisinhas, uma semana inteira ele compôs. E veja, ele é histórico, tanto na Alemanha quanto no planeta inteiro. Mas ele não termina em S. Não terminando em S, você vai colocar o apóstrofo S. Beethoven's composition. The photos of that crime scene. As fotos daquela cena do crime. Super. Cena do crime é lugar, é uma das 4 exceções. A segunda delas, quando é um lugar, pode. The crime scene is photos. Que mais, super? Os ensinamentos de Jesus, que é histórico, que é bíblico e termina em S. Então fica Jesus teachings. Seguidores de Pitágoras, grande filósofo, grande matemático, fez aquele teorema. Aquele teorema, o quadrado da hipotenusa é igual a 5 vezes não me lembro mais do teorema do Pitágoras, mas diz que é uma coisa de gênio. E ele é filósofo, é matemático, é histórico, autor do teorema e termina em S. Então colocamos ali Pitágoras followers. Pensamento de Sócrates. Sócrates thought, tá? Mas Sócrates também é filósofo, ele é histórico, grego. Vai na filosofia, pergunte ao seu teacher de filosofia, ele vai te contar histórias fantásticas do Sócrates e a Xantipa. Quem é a Xantipa? Pergunte para ele. A esposa, super, dizia que era muito chata mesmo. Que mais? A sala dos professores. The teacher's room. A mãe de César, Caesar's mother. Gostaram? Testes. 5 segundos, super, 5 segundos. Charge.
they face are said. Acusações que eles enfrentam, dizem. To include supporting, apoiar. Hostile elements, elementos hostis. And could carry, podem carregar. Long prison sentences, ou seja, pode ter longas sentenças de prisão. Demands, exigências, for the release of women, libertação das mulheres, have come from around the world, vieram do mundo inteiro. Qual que vai ser esse esqueminha de release of women no caso genitivo? Genitive case. 1, 2, 3, 4, 5. Women's release. Então veja bem o detalhe que women, plural, mas plural que não termina em S. Colocamos o apóstrofo S. The alternative that completes, que completa the sentence below, a sentença abaixo, with the correct genitive case. It started with reports from the South Korean intelligence. Começou com relatórios da inteligência da Coreia do Sul. Do serviço de inteligência deles. Which suggested, sugeriu, work was taking place at Soho. Sohei. Sohei. Sei lá, eu não falo coreano do sul, super. Será que é diferente do coreano do norte? Eu acho que é a mesma coisa. One of, dá uma olhadinha aí, 5 segundos, pare o vídeo se precisar. Vamos ver, vamos ver. North Korea's main rocket launch sites, locais de lançamento de foguetes principais da Coreia do Norte, que dizem não quer participar das Olimpíadas em Tóquio. Bem que faz super com essa pandemia, vai lá infectar os atletas, vê se pode. Que mais? Which alternative contains the example of a possessive case? Possessive case, genitive case está incluído, porque é um caso de possessivo. Dá uma lida e veja qual deles. 5 segundos, pare o vídeo se for necessário. The world's worst shoppers are the British. Nossa Senhora, os compradores piores do mundo são os britânicos. Não sei, não estive lá ainda. Qualquer dia, uma olhadinha e vou reparar nisso. Matt, São Paulo. Entre as alternativas apresentadas abaixo, marque a melhor opção. I couldn't understand. Eu não pude entender. Dei uma coçadinha só para demorar 6 e 7. Agora 8. The psychiatrists and wives' words. As palavras do psiquiatra e da esposa. Mackenzie, again, escolha a alternativa correta. The one that completes, aquela que completa a sentença abaixo. We'll see in, papapá. You can be sure, pode estar certo. You will be there, você estará lá. But I'm curious, estou curioso. How do you do it? Como você fez? Tell me. Pare o vídeo se precisar. 5 segundos. Your picture in tomorrow's paper, jogar no jornal de amanhã. Próximo. Meu Deus, terminou. Dark, very dark. Gostou do vídeo? Foi útil para você? Que bom, super, que bom. Então, você pode indicar para alguém, se for necessário, aquele irmão, aquele amigo, aquele tio e assim por diante, as pessoas do teu relacionamento que estiverem precisando desse vídeo para poderem aprender também como você, tá? Um grande abraço, continue sempre nesta posição de pesquisador, de estudioso profundo e de pessoa que cresce cada vez mais. Vamos mudar esse planeta, super. Um grande abraço a você, até. Bye bye!